Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Estamos aqui para a nossa aula 3 sobre as teses sobre a origem da espécie humana. Quem está aqui para me ajudar? Piteco, nosso amigo da Turma da Mônica. A gente chama Turma da Mônica? Eu amo, gente, eu amo. O que acontece? Estávamos falando história, origem da história, né? Falamos sobre a divisão do tempo histórico. E agora a gente vai começar a estudar esses tempos históricos, tá? Primeira coisa que a gente vai estudar é a pré-história. Se a história é a ciência do homem no tempo, precisamos estudar, né, esse homem, ou seja, esse ser humano, como ele que aparece. E aí, como que ele aparece? De onde vem? De onde que a gente veio? As perguntas que não querem calar. De onde nós viemos? Nós, seres humanos lindos, maravilhosos. Viemos da onde? Aí temos duas teses muito importantes. Primeiro que a gente vai falar do criacionismo, que é a criação do mundo por um Deus. E depois vamos falar da tese evolucionista, que é a evolução da espécie, tá? Segundo o criacionismo, então, nós seres humanos fomos criados, tá, por um Deus. É uma explicação religiosa da nossa criação. A mais difundida na nossa sociedade, que é uma sociedade com muitos cristãos. Por cristão, eu estou falando de igreja católica e igreja protestante, evangélica, quem crê em Cristo. O que acontece? O homem foi criado à sua, né, semelhança a Deus. E aí na Bíblia cristã, né, na Bíblia Sagrada, isso está colocado no livro de Gênesis, que diz, Deus criou o mundo. Não é? Ele criou os 6 dias, no 7º descansou, e aí ele criou o homem, à sua semelhança, e da costela de Adão, né, criou Eva. E aí sim teria surgido a humanidade. Esse quadro muito famoso do Michelangelo, um pintor italiano da época da Renascença, chama A Criação de Adão. Então ele está lá no teto da igreja mais importante para a Igreja Católica Romana, que é a Igreja do Vaticano, a Capela de São Pedro, que fica no Vaticano, né, que é a sede da Igreja Católica. Pois bem, vocês podem ver aqui, ó, Deus e Adão. A semelhança, né, tanto física, né, como um todo, mas também das expressões, tá? Agora, não é só a religião cristã que tem a sua explicação, tá? As religiões monoteístas, como o islamismo e o judaísmo, têm como base o Gênesis, né? Porque a gente vai estudar que os primeiros livros das religiões monoteístas são comuns. Mas outras religiões politeístas, como a mitologia grega, tem uma outra explicação, que a gente também vai conhecer um pouco nessa aula e mais para frente, né? Que primeiro tudo era o caos. E aí como que foi surgindo a humanidade e depois os seres humanos? O que acontece? Essa aqui é a criação segundo os iorubás, uma das religiões de matriz afro, tá? E aí os iorubás, na sua religião, são politeístas, acreditam em vários orixás, em vários deuses, né? Não é um deus único. E aí a gente vai conhecer em aula o que é esse mito também. E também o mito dos nossos povos nativos indígenas, tá? Para a gente conhecer essas lendas, mitos e teorias para os criacionistas de como surgiu a humanidade. Mas aqui estamos falando ciências. Se estamos falando da ciência humana, também aprendemos que história faz parte das ciências humanas, vamos nos falar um pouco mais sobre o evolucionismo. O evolucionismo, como já diz o nome, é a teoria com base na ciência
que houve uma evolução da espécie. Que vocês com certeza vão estudar isso em algum momento em ciências, que teve um Big Bang, né? E da água vão surgindo as primeiras células e vai se formando tudo, desde, das primeiras, né, plantas até as árvores que a gente tem hoje, né, os primeiros animais na água, aqui um polvo. E aí quando esses animais saem da água, aí se a gente vê, eles continuam aqui, o tubarão continua na água, mas aí vai surgindo uma série de animais até surgirem os primatas. E a gente chega aqui na gente, o ser humano aqui, tá? Então essa evolução foi ao longo do tempo. E quem é que foi que teve criou essa teoria? Amigo Charles Darwin. Darwin, ele vai escrever o livro A Origem das Espécies por via da seleção natural, porque ele foi observar a natureza. Por que alguns animais comem, né? Alguns tipos são carnívoros, outros não são. Por que o ser humano controla e manda, né? Faz o bem que quer na natureza, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal. Ele vai observar isso. E ao observar, ele vai chegar a algumas conclusões. Agora, ele não chega à conclusão que a gente veio do macaco. Não. Tá aqui, Viemos do macaco? Não. Tá? De onde a gente veio? Temos em comum, né? Somos considerados primatas para Darwin, a teoria darwinista, né? Segundo a teoria darwinista, somos considerados primatas, mas um primata especial, diferenciado. E aí a gente tem como um primata ancestral os pongídeos. Ele aqui. Perdi os pongídeos. Perdi. Matamos aqui. Aqui, achei. O pongídeos. Então, os outros primatas, como chimpanzé, gorila, eles são nossos primos, distantes. Temos, um parentesco lá atrás. Segundo Darwin, a seleção natural vai fazendo com que os animais que se adaptam melhor à natureza sobrevivam, tá? Então, ao longo da evolução da espécie, quem tem mais condição de sobreviver, não necessariamente quem é mais forte, mas quem cria condições de sobreviver, vai ter uma vantagem sobre os outros. E aí a sua espécie vai se perpetuando. Por isso, uma seleção. Por exemplo, a seleção brasileira de futebol é a escolha dos principais jogadores brasileiros para representar o Brasil na Copa do Mundo, na Olimpíada, em torneios, não é isso? Então, essa ideia de seleção. Você seleciona os melhores, tá? E aí, o que aconteceu? Darwin vai estudando e vai chegando a algumas conclusões que somos da origem do mesmo primata lá milhões de anos atrás. Tá bom? E aí o que acontece? Os hominídeos, né, as primeiras espécies humanas, né, que a gente chama de hominídeos, surgiram há mais ou menos 7 milhões de anos atrás. Então a pré-história vai de 7 milhões de anos atrás até mais ou menos 4.000, 4.500 antes de Cristo, quando os sumérios inventam a escrita. Aí eu pergunto para vocês, bom, se o nome é pré-história, então antes da história, isso não é história, professora? Por que a gente está estudando? Isso não é pré-história, não é? Poderíamos pensar assim. Mas é história, sim. O problema é que esse conceito, esse nome pré-história, ele tem problema. Ele é esquisitinho. Por que ele é esquisitinho? Porque dá essa ideia de que antes não tinha história, porque a história só acontece quando tem escrita, já que o marco do início da história é escrita. E a gente já viu que as fontes orais, visuais, elas são muito importantes para a gente conhecer e estudar a história. Vestígios arqueológicos. Não é porque uma civilização, um grupo de hominídeos não escreveu a sua história que ele não tem história. A história é a ciência do homem no tempo.
o homem estando no tempo, a gente vai estudar, tá bom? Só estou fazendo esse parênteses, né? Só estou chamando a atenção porque é um termo esquisitinho, mas é o termo que a gente usa até hoje. E tudo isso aqui a gente vai ver ainda, próximo vídeo sobre Paleolítico, por exemplo, onde surgem as pinturas rupestres. Uma das primeiras formas de comunicação, né, criadas pelos hominídeos. Pois bem, também outra dúvida comum. Então é a época do dinossauro. Então, pré-história, aquela época que os seres humanos e dinossauros estavam lá andando, quase mão dada. Também não. Gente, os dinossauros, eles foram extintos há cerca de 65 milhões de anos atrás. E os seres humanos surgiram, né, os hominídeos, cerca de 7 milhões de anos. Então, faça a conta aí, né? Faça a conta, melhor do que eu fazer a conta, né? Aqui de cabeça, aí eu erro. Mas falando sério, você tem aí pelo menos 40 milhões de anos de diferença. Ao contrário do que acontece com o nosso amigo Piteco, que convive com dinossauros nas historinhas da Mônica, os hominídeos não conviveram com os dinossauros, que foram extintos por conta de um asteroide ou, né, de um cometa que atingiu a Terra. Então, não sabemos exatamente, mas sabemos que todos foram extintos. E aí, esse processo de hominização é o processo que a gente vai se afastando dos primatas mais antigos, nossos primos, e vamos, né, chegando até o Homo sapiens, que é a nossa característica atual. Gente, uma coisa muito importante, a África é o berço da nossa humanidade. Por quê? Lá que surgem os primeiros hominídeos. Então aqui, depois a gente vai ver como que eles vão parar aqui na América, né, e vão chegar no Brasil. Olha só, os hominídeos estão aqui no continente africano e aí eles vão, ó, para a Ásia, para a Europa, para a Oceania. Eles vão andando. Eles eram, né, primeiro nômades, que aqui não vive num lugar só, e eles vão andando, durante milhões, milhares de anos, e vão se espalhando, mas tudo surge na África, tá? Esse continente maravilhoso, cheio de história, cultura, incrível. E aí, qual é a ossada mais antiga que a gente tem? Da Lucy. Ó, Lucy, ossada. Então, essa é a ossada que acharam na Etiópia em 1974. E aqui é como seria a Lucy. Já está bem diferente de como a gente é, né? Ela é um australopiteco, primeiro hominídeo que tivemos. E ela tem esse nome Lucy porque tem uma banda chamada Beatles, não sei se vocês já ouviram falar, se não, é maravilhosa. Uma banda da Inglaterra chamada Beatles, que tem uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds. Ou seja, Lucy no céu com diamante. E aí, quando eles descobriram essa ossada, o pessoal foi fazer uma festa para comemorar e tocou essa música. Aí eles deram em homenagem à música o nome da Lucy. E depois vai conhecer Luzia, que é o primeiro fóssil aqui, né, do Brasil. Pois bem, o australopiteco, há cerca de 5 milhões de anos, né, no continente africano. O que vai diferenciar eles dos primatas? Eles são bípedes. Eles param de andar usando as mãos, tá? Não são quadrúpedes, sim bípedes, como a gente, tá? Olha, baixinhos ainda, 1,20 m, bípedes, mas ainda andavam muito. Corcunda, com uma estatura mais baixa e também, né, bem magrinhos. O que acontece? Depois surge uma outra categoria, Homo habilis. Gente, habilis, lembra o quê? Habilidade. Por que tem esse nome? Porque eles passaram a fabricar suas ferramentas. E gente, o desenvolvimento, né, tem uma frase que é: a necessidade é a mãe do desenvolvimento. O que é isso? A necessidade de sobreviver, a necessidade de comer, a necessidade de viver. Vai fazendo com que o Homo habilis, né, eles vão, né, lá na África, ainda desenvolvendo técnicas, tá? E aí depois a gente tem o Homo erectus, ó.
Isso é uma representação de como, né, a partir das ossadas, como ele deveria ser, a sua aparência. Um erectus tem esse nome porque ele começou a andar ereto. Ainda não completamente, mas mais ereto do que antes, né, os hominídeos andavam. E aí, cerca de 1,8 milhões de anos a 200 mil na Ásia e na Europa. Então, você já vê que já está expandido. Aí, quando eles começam a andar mais eretos, a estatura também aumenta. Lembra que o Australopithecus tinha 1,20 m? Agora já tem 1,70 m. Já tem a minha altura, 1,70 m, eu tenho 1,72 m, ó, já ficou mais alto. Tá? E eles que vão dominar o fogo. Próxima aula a gente vai ver a importância do fogo. Aí o Homo sapiens neanderthalense, que é o chamado de homens de Neandertal, né? Eles vão surgir há 260 mil anos atrás na Europa e parte da Ásia. Não eram tão altos, mas eles já tinham um cérebro maior, né, que os outros animais, já está um formato mais parecido com os nossos, com humanos modernos. Tá? Então, quando a gente fala o homem de Neandertal, está falando só desse grupo, não estamos falando de todos eles. Por fim, né, só para a gente ir fechando, Homo sapiens, que aí é o gênero de onde a gente vem, né? Somos Homo sapiens sapiens, um subgênero desse grupo que surgiu há 300 mil anos atrás na África Ocidental. Vocês podem ver que as datas batem, tá? Acreditam que, né, os pesquisadores, arqueólogos, cada vez mais estão trabalhando com a ideia de que o Homo sapiens, eles sobreviveram, exterminando também, dentre outros fatores, os homens de Neandertal, né? Na seleção natural, eles que foram sobrevivendo. Sinceramente, direto, né? Um matando o outro, mas na seleção natural. E por que nós, Homo sapiens, então, somos a espécie que está até agora? Porque desenvolvemos com uma comunicação. Então, ao desenvolver, né, a comunicação, o cérebro comunicativo, né, e a capacidade de raciocínio, linguagem, introspecção, pensar, né, na sua existência, tentar resolver problemas, isso vai ser fundamental para a sobrevivência do Homo sapiens sapiens, que é nós, homens modernos, né, homens, mulheres modernas. O que acontece? Outra coisa, polegar opositor. Tentem pegar as coisas na sua casa aí sem usar o polegar. A gente até consegue, mas é muito mais difícil, não é? Então, o ser humano, né, ele foi desenvolvendo, né, habilidades cada vez mais, principalmente com o uso do polegar opositor e pela sua comunicação e raciocínio. Por isso que sapiens significa sabe. Então, sapiens é o homem que sabe o que sabe. Então, estamos aqui sabendo muito, pelo menos deveríamos. Ó, as estaturas, como eu falei para vocês, tá? As características, e aqui também tem um resumo, para vocês observarem também o tamanho dos crânios. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre pré-história com o período paleolítico. Um beijo, até daqui a pouco. Tchau!